Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sem Filtro. Hoje nosso episódio piloto de entrevistas. Meu nome é Estevão Vale. E eu sou Carlos Júnior e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que é sobre vida extraterrestre. E para isso nós convidamos um especialista no assunto, um cara que é apaixonado sobre esse assunto, conhece bastante para participar conosco, que é o Antônio Carlos Andrada. Tudo bem, Antônio? Dá um oi pro pessoal e fala quem é você. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Antônio Carlos, eu acho que alguns já me conhecem na internet. Eu pesquiso ufologia já há mais de 30 anos, né? Não estou mais nativa, não faço pesquisa de campo, mas como eu sou arqueólogo, eu acabei, entre aspas, né, porque não há uma especialização acadêmica, mas acabei indo para essa área da que a gente chama de ufoarqueologia, mas estudando esses OVNIs do passado, mitologias e tudo isso. Mas já fiz muita pesquisa de campo na ufologia, né? Então, participei da ufologia de forma ativa durante muito tempo. E vamos ver o que a gente consegue tirar dessa conversa de proveitoso. Faço parte da corrente ufológica, a gente chama de corrente ufológica científica, né? Só fazendo um adendo aqui, a ufologia ela não é uma ciência, tá, gente? Ela é como se fosse uma investigação criminal. Ela vai se utilizar de ferramentas científicas, mas ela não é uma ciência, nem nada disso. Isso não é demérito nenhum, né? A própria ciência forense, a polícia, os investigadores criminais, eles são da mesma forma, fazem investigações críveis e consolidadas em evidências, utilizando a ciência, mas a investigação criminal não é uma ciência em si. Então não há por que se fazer essa exigência, né? Então eu faço parte dessa ufologia científica. Bora, Carlos, para a primeira pergunta? Bora lá. Perguntinha fácil, ó. Quais são os casos mais curiosos que tu conhece ou que tem relatos sobre ufologia? Gente, a ufologia ela é bem rica, né, de casos ufológicos, né? Então, eu acho que um dos primeiros casos, que é um dos casos mais famosos que tem na ufologia, é o caso acontecido ali entre o Monte Rainier, ali no estado de Washington, nos Estados Unidos, que assim, é um caso que é importante pela sua história, né? Ele não é um caso que ele é importante porque tem alguma prova, alguma evidência conclusiva. Que eu não sei se vocês já ouviram falar, é o piloto que é o Kenneth Arnold, né? Que ele inaugura a era moderna da ufologia. Acontece em junho de 1947 e ele é um piloto conceituado nos Estados Unidos e ele está sobrevoando essas montanhas ali no estado de Washington e ele vê uma formação de aeronaves voando desconhecidas. Ele descreve com forma como se fosse um bumerangue, alguma coisa como se fosse um triângulo. E aí ele vai nos jornais, isso em 1947 nos Estados Unidos, e esse caso dele fica muito famoso, essa descrição, né? Para vocês terem uma ideia da importância, isso vai ser um mês antes do caso Roswell, que vai ser em 47 também, que é lá no Novo México, nos Estados Unidos, né? Que envolve os militares, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas esse caso fica famoso porque aí é cunhada a palavra disco voador, né? Na cultura popular, porque ele descreve como que eles voavam, a tipologia do voo dessa formação de naves ou de objetos voadores era como se você jogasse, ele fala assim, olha, é como se você jogasse uma pedra na água e ela vai ficando. E é em formato de disco, né? Então os jornalistas escreveram disco voador, cunharam essa palavra, então tem essa importância histórica, né? Esses relatos que nós vemos hoje de OVNIs, os mesmos relatos dos mesmos fenômenos aéreos, os mesmos seres, as mesmas conversas, inclusive, de contactados que a gente tem hoje, a gente vê em mitos antigos, a gente vê até em pinturas rupestres da pré-história, milhares de anos, a gente vê isso em história, em relatos históricos. Então, existe toda essa questão dos antigos astronautas, que não é aquela série de TV, aquela palhaçada, né? Mas tem toda uma coisa séria sobre antigos astronautas. Eu nem uso esse termo antigos astronautas, né? A gente chama de teoria paleocética, porque antigos astronautas é um termo errado, né? Mas, assim, todo esse fenômeno a gente vê refletido em história, em mitologia antiga e em arte antiga. Tá, só um adendo então, só para... eu também queria entender isso, porque assim, ó, eu tenho as minhas desconfianças sobre esse assunto, sabe? Eu acho o assunto bem interessante, bem intrigante, mas ao mesmo tempo, por exemplo, tá, a gente tem um grupo que não quer que isso chegue para as pessoas, tá? Existe um grupo de pessoas influentes, governo, pessoas que querem, digamos assim, esconder esse assunto. Porque elas não querem saber, por exemplo, você falou antes lá no início da nossa conversa que
E eles estão revelando coisas do passado do ser humano, como um projeto que eles vieram aqui fazer, e é isso que eles estão querendo esconder. A questão é, mas eles estão querendo esconder isso por quê? Entendeu? Por que eles esconderiam essas descobertas? Não deveria ser algo que seria inovador, seria até uma possibilidade, digamos assim, de pesquisa? Qual é a relevância que faria, por exemplo? Talvez tu diga assim para mim, mas as pessoas não estão preparadas para um contato extraterrestre. E aí eu concordo com você. Eu acho que amanhã aparecer uma nave lá na Times Square, a galera vai começar a quebrar tudo aqui no Brasil, se estocar dentro de casa, e sim, eu acho que ficaria uma loucura, entendeu? Agora, isso é opinião minha, o que eu acho que aconteceria. Se for por essa questão, eu até entenderia, porque o ser humano é complexo. Agora, mas eles estão escondendo isso porque eles querem esconder a verdade, mas a não ser que tenha uma questão espiritual por trás disso, tipo, essa noção de verdade, certo e errado, tipo, existe o invasor que tem uma mentalidade ruim e aquele que tem uma mentalidade boa que vai vir para cá. Por exemplo, tu vai ter aquele alienígena que tu falou que pode vir para cá como o cara do bem, que quer, não usem armas, não façam guerras. Mas, cara, o que impede, por exemplo, de vir... Não é tão maniqueísta assim, não é tão... Tudo é muito complicado. Carlos, nós não temos, eu acredito que os governos também não tenham certeza das informações. Esse que é o grande problema, as informações são quebradas. Então você imagine com qualquer governo vira público e falar o seguinte, olha, seres extraterrestres, ou seja lá de onde eles vêm, são... Porque assim, eu não concordo muito com essa história de seres interdimensionais, né? Porque esse papo de interdimensional não é um papo muito científico, né? A gente conhece 4 dimensões, aí o tempo, a 4ª dimensão, 3 dimensões físicas, né? Interdimensional seria ligado, assim, é um termo errado, seriam universos paralelos ou coisas assim, né? Multiversos paralelos, alguma coisa nesse sentido. Outras realidades, não outras dimensões. Mas assim, a gente não tem evidência nenhuma disso, né? As pessoas acreditam nisso porque os OVNIs simplesmente, muitos deles desaparecem, somem, mas isso pode ser um efeito visual da própria tecnologia, ou algo assim. Agora imagine que um governo venha a público e diga o seguinte, olha, essas inteligências nos visitam há milhares de anos, elas têm a ver com a origem do homem, a Terra não é um planeta onde a vida surgiu naturalmente, isso aqui é um planeta colonizado, como muitos outros do universo provavelmente são. Nós não fazemos a menor ideia da história por trás disso, quem são essas raças, que elas intervieram na história humana, qual é a verdadeira história da humanidade, nós não sabemos. Então as lacunas são tão grandes, né? O que esses seres querem com a gente? Aí eles ainda jogam um adendo, olha, muitos desses seres vêm, coletam, abduzem as pessoas, podem sequestrar você, a sua família, ao bel prazer, a gente não tem como controlar isso, não tem como se defender disso. São extremamente tecnológicos, eles estão interessados no nosso material genético, estão fazendo híbridos entre eles e a gente. Você já imaginou o impacto disso? Nenhum governo vai chegar e vai falar, olha, cidadãos, vocês não estão seguros porque existem milhares de casos de seres humanos que são abduzidos, muitos seres humanos nunca nem voltam, simplesmente desaparecem. Então, assim, que podem estar sendo feitos experimentos com essas pessoas e o governo não pode fazer nada. Não pode proteger os próprios cidadãos. Mas olha que interessante. Não, deixa eu só terminar, Carlos. Além disso, nós escondemos isso durante 80 anos. Assassinamos pessoas, assassinamos reputações, pagamos a mídia, corrompemos todo o sistema, escondemos essas naves, escondemos os corpos, quebramos todas as leis possíveis de todos os países para fazer isso. Temos engenharia reversa dessas naves com tecnologias que poderiam acabar com diversos problemas da humanidade. Nós não podemos revelar essas tecnologias porque existe uma guerra de informação e uma guerra tecnológica acontecendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, isso é uma coisa gravíssima. E as pessoas que fizeram todo esse acobertamento, que cometeram esses crimes todos, elas são as pessoas dos mais altos escalões de todos os países e elas estão vivas hoje ainda para responder por esses crimes. Você acha que isso vai acontecer algum dia? Não vai acontecer. Então, assim, isso vai acontecer daqui a algumas gerações, quando essas pessoas já estiverem mortas, cometeram esses crimes, quando esse assunto já estiver mais popularizado nas mídias, quando isso for devagar sendo inserido numa cultura popular, você entende? Sim.
Um dos motivos, então, para esse acobertamento, talvez, do governo seria essa alta tecnologia que eles... O que a gente sabe pelos documentos liberados pela Lei de Liberdade de Informação americana é de que houveram várias reuniões entre militares e agentes de inteligência americanos. A gente conseguiu liberação de alguns documentos que mostram que haviam projetos, tanto é que agora o Senado americano fez um disclosure, né, desclassificou vários projetos que não se conheciam, se achava que existiam, mas que não eram oficiais, né, do Pentágono, inclusive, né, da CIA. Pois é, agora 2 anos atrás, anos atrás teve, né? Exatamente. Esses projetos que eram mitológicos, que a gente já conhecia, mas o governo negava, hoje já são reconhecidos como reais, que pesquisaram esses objetos, que fizeram operações militares e tudo isso, e hoje é admitido, né, que esses projetos existiram. E aquele Luiz Elizondo, né, que é um dos caras que estava a cargo dessas liberações de ex-agentes militares lá no Congresso americano, ele chefiava um desses departamentos no Pentágono, né? Então aquela ARO, a ATIP, essas agências que existiam que eram projetos secretos, eram encobertos pelo governo. O governo negava que existisse isso. E ele fala claramente, olha, nós temos diversas naves recuperadas, corpos desses seres sendo analisados há décadas. O governo americano, ele diz inclusive que o governo americano tem convênios com certas entidades alienígenas, tem acordos firmados, mas não é o governo americano oficial, é um governo paralelo, porque quando os americanos, lá na década de 60, os norte-americanos, nós sabemos mais sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, né, por causa da liberação desses documentos oficiais. Mas nos outros países nós não temos ideia, nós acreditamos que em todos os países existem esses movimentos, né, de essas coisas. Mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos? O governo americano não queria compartimentalizar a informação, ou seja, cada setor trabalhar com um pedacinho da informação sem ninguém saber da existência dos outros. Porque você consegue manter o segredo assim. Você que é um biólogo, vai ser contratado, vai ser colocado no laboratório governamental, você vai só trabalhar com aquela amostra, sem nem saber de onde ela veio, para onde ela vai, do que é, do que se trata. Você vai analisar aquilo sem saber do engenheiro que está trabalhando com a metalurgia da nave, que veio de uma nave que caiu lá no México, sei lá onde, com outro cara que está trabalhando com a física de um elemento novo que foi descoberto, com outro cara que está trabalhando... Então, cada um trabalha numa área sem saber dos outros. Você consegue manter o segredo dessas coisas. Por exemplo, outra questão, sempre que há essas recuperações de nave, como teve, acho que faz uns 2 anos atrás, pelos Estados Unidos, eles falam das naves, mas não dos possíveis tripulantes. Por quê? Sim. Não, eles falam. Esses informantes que estão aparecendo sempre falaram dos tripulantes, né? Então, normalmente, os tripulantes... Mas olha que interessante, né? Tudo que eu estou falando aqui para vocês é baseado no quê? Nesses documentos oficiais que foram liberados e nos relatos de testemunhos, de pessoas que entraram em contato com esses supostos alienígenas. Eu estou partindo da premissa de que o que esses alienígenas disseram é verdade também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu posso até ter um caso verdadeiro de ufologia, onde uma pessoa, um ser humano é abduzido, é sequestrado, entra em contato com um alienígena, vamos supor que tudo seja verdade. E esse alienígena simplesmente minta para ele. Sim. Então, assim, a gente nem faz ideia se essas informações são verdadeiras. Da mesma forma como as informações governamentais são falsas, muitas vezes as informações que esses alienígenas nos passam podem ser falsas também. Então, é muito complexo tudo isso. Por isso que eu acho que também não... É muito difícil. Como é que você vai chegar para a população e falar, a verdade é essa, ou é isso que nós sabemos, porque... É como essa nossa conversa que nós estamos tendo aqui. São tantas coisas, e é tão complexo esses cenários, e tão maluco ao mesmo tempo, né, que a gente fica completamente perdido. E poderia o governo estar passando informações falsas para a população? Por exemplo, ele faz isso. Ele faz isso. Não sei se vocês já ouviram falar do caso de um tal Majestic 12. Não, esse eu não conheço. O Majestic 12 é um caso muito famoso na ufologia moderna, né? Que foi o seguinte, depois que caiu aquele objeto em Roswell e outro em Corona, no Novo México, o presidente Eisenhower teria feito uma reunião lá nos Estados Unidos, e ele chamou 12 militares e 12 técnicos, cientistas e da espionagem, coisa assim, e fizeram uma reunião. Esses 12, esse grupo foi chamado como Majestic 12, ou Majestic 12. Seriam as pessoas que ficariam encarregadas de analisar o fenômeno. E alguns membros eram cientistas e outros ficaram encarregados de fazer a política de acobertamento,
de transformar a ufologia num tabu, de cooptar as mídias e tudo isso, né? E aí, isso veio a partir de um documento que foi liberado, né, que foi vazado, um documento onde tinha a lista desses 12 cientistas e 12 militares, falando quais eram os objetivos do grupo. Isso lá, um documento que seria da década de 50. Só que depois se descobriu que esse documento veio da mão de um agente que era infiltrado na ufologia, um agente da CIA. Então, vários agentes da CIA depois vieram a público e falaram, olha, eu sou um agente, eu disseminei várias informações ufológicas falsas, no meio até da própria ufologia, fotos e filmes que a gente... Mas assim, até isso é complicado, porque nós não sabemos se essas fotos realmente são falsas. Nós não sabemos se o Majestic existiu ou não. Sim. Pode ser que, imagine, é tão complicado que a agência de inteligência pode fazer o seguinte, ela vem a público, ela se infiltra nos grupos de ufologia, libera um documento que é verdadeiro, depois diz que esse documento é falso para descredibilizar a ufologia, mas o documento pode ser realmente verdadeiro. Entendi. E aí eu faço o quê? Eu mitifico aquele assunto, daqui para frente ninguém mais vai acreditar que aquele grupo existiu, mas ele realmente existiu. Então o documento pode ser verdadeiro, a história pode ser verdadeira, e foi considerado falso porque foi plantado pelo próprio governo sob um agente que depois confessou. Sim. Entende como é tudo muito complicado? É então, muito complexo. A informação ela trabalha muito com isso. Vocês já ouviram falar de um cara que chama Edward Bernays? Ele era um dos pais da propaganda moderna, né? Ele é parente do Freud, inclusive. E esse Edward Bernays, ele escreve um livro que chama Propaganda, inclusive, e ele vai fundar alguns princípios da propaganda que vai ser utilizada no século XX. E diversos governos utilizam esses princípios. E um desses princípios é manter a verdade visível. Como é que você esconde alguma coisa? Você mantém ela visível. Só que misturada com um monte de outras coisas sem saber o que é verdade e o que é mentira. Então, isso acontece muito hoje em dia, né? E pode estar acontecendo nesse momento com a ufologia. Eu acredito que essa seja a estratégia. O que eu faço? Eu coloco uma enxurrada de informações na mídia sobre ufologia, filmes, fotos, testemunhos militares, gente falando, astronauta reconhecendo que existe, que teve contato, misturado com ET Bilu, misturado com Ratanabá, misturado com um monte de coisa, tudo numa sopa, sem saber o que é verdade e o que é mentira, e aí eu consigo esconder a verdade de uma maneira muito mais eficiente. Porque todo aquele balaio de gato vai ser visto como um folclore da ufologia. E eu nunca vou ter certeza se aquela informação é verdadeira e aquela é falsa. Você entende? Eu escondo a olhos vistos. É uma maneira muito eficiente. Viu, mas Antônio, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se eu simplesmente esconder, cara, se eu simplesmente pegar um documento secreto e esconder, pode ser que um dia vaze. Se aquele documento vazar, e nunca ninguém tiver ouvido falar daquilo, as pessoas faz mais sentido você pegar uma verdade e confundir ela com uma mentira. Faz muito mais sentido. Um grande ventilador de um monte de besteira. Mas vamos lá, você me falou o seguinte, que existem vários tipos de alienígenas, certo? Vários grupos, alguns até são biológicos, outros parecem conosco, outros são luz, então existe uma variedade. Segundo relatos. Perfeito. Perfeito. Então, assim, tem um grupo, a priori, um grupo bem grande de seres extraterrestres. A questão é, todos eles estão vindo para a Terra. A grande questão é, a gente sabe que, por exemplo, no nosso próprio planeta, vamos supor, eu fui para outro país. Eu posso chegar lá e ser mal recebido. Pô, esse cara é brasileiro, não sei o que, o pessoal me vê mal e eu ter problemas. Agora, tu imagina um planeta extremamente visitado por vários seres diferentes, de vários planetas diferentes, vindo para cá, e será que eles não têm problemas entre eles mesmos? Guerras entre eles mesmos, e eles estão fazendo, digamos assim, como que estão conseguindo conciliar essas visitas para cá sem... eu acho praticamente impossível tantas raças diferentes elas não terem nenhum tipo de problema. Até então, porque tu falou que alguns podem ser, vamos colocar entre aspas, maus, né? Alguns podem ser mal intencionados, vamos colocar assim, e outros bem intencionados. Será que esses que são bem intencionados, eles não sabem das más intenções dos outros, ou não percebem, não sabem o que está sendo feito por essas outras espécies de extraterrestres? Será que isso não gera vamos colocar aqui, uma suposta guerra intergaláctica? Por que isso não acontece e a gente não vê, por exemplo, nenhum tipo de sinal disso?
Então, Carlos, novamente, tudo isso é Não muito sei se complexo. ficou claro a minha pergunta. Não sei se Eu ficou entendi, claro a eu minha entendi. pergunta. Obviamente, Uma é tudo especulação, né? Se a gente for pensar, né, aquela pergunta que sempre se faz, como é que essas naves alienígenas tão tecnológicas caem aqui na Terra toda hora, né? Então, é uma pergunta muito interessante, né? Tem várias respostas para isso, né? Muita gente fala que são derrubadas por outros OVNIs, né? Então, por exemplo, essa seria uma possível resposta ao que você está falando. É, existe um consenso, não é um consenso claro na ufologia, mas existe um consenso de que seres, até uma coisa discutida na astrobiologia e na astronomia de maneira geral, seres que alcançam uma certa capacidade tecnológica para fazer viagens desse tipo, eles teriam que primeiro ter um tipo de resolução de problema interno, porque uma civilização que é muito bélica ou que é muito violenta acaba se autodestruindo antes de conseguir ter recursos, organizar recursos para uma empreitada científica de progresso de milhares de anos, né, para conseguir chegar num nível tecnológico de uma viagem espacial, por exemplo. A não ser que se descubra uma tecnologia muito revolucionária, né, que de repente hoje nós não conhecíamos, amanhã se descobre uma nova física e a gente já consegue viajar ao cosmos instantaneamente, imagine. Né? Então a raça humana levaria a sua violência para os confins da galáxia de maneira instantânea. Mas o que se acredita é que, para que a gente consiga fazer isso em termos de progresso científico, demoraria milhares de anos. Nesses milhares de anos, supõe-se que essas civilizações ficariam muito mais pacíficas com o passar do tempo. Porque a própria ciência exige um nível de colaboração pacifista e de utilização de recursos, de estabilidade civilizacional, né? Então, supostamente, esses seres que vêm para cá não seriam seres bélicos ou que querem conquistar e nada disso. E a gente realmente não tem nenhuma indicação disso, né? Esses seres, se eles quisessem conquistar a Terra, eles fariam isso em 2 minutos. A tecnologia que esses caras têm é fantástica. Tem um caso que eu ia mostrar para vocês aqui, que é um caso muito polêmico na ufologia, mas é interessante o relato, né? Que é um relato que é consistente, que é o da Amaury Rivera, que ele consegue fotografar caças militares na década de 88, né, em 88, aqueles Tomcats F-14 norte-americanos, né, com o OVNI. E ele fala que quando os aviões norte-americanos se aproximavam do OVNI, eles simplesmente desapareciam e apareciam longe do OVNI. Era uma maneira de defesa do disco voador, que era um disco voador. Né? Então você imagina uma tecnologia dessa, em que o objeto, um inimigo se aproxima demais e eu simplesmente faço ele desaparecer daqui e aparecer lá, longe de mim. Então, assim, é esse tipo de tecnologia que a gente está falando. Se vocês imaginem uma coisa dessas, não tem como se defender de uma tecnologia desse tipo. E assim, a gente vê que a maior parte, a maioria absoluta dos casos de OVNIs são pacíficos. É claro, Dessas... Pode complementar, pode complementar. É claro que os casos negativos de abdução, de experimentação, de traumas e de até violência física, de gente que morreu... tem casos muito misteriosos. Tem um brasileiro aqui no interior do Ceará, não sei se vocês já ouviram falar, que era um senhor que foi abduzido e ele regride mentalmente até quase virar um neném e falece depois da abdução, né? Já ouviram falar desse caso? Tipo aquele caso do Benjamin Button, tipo aquele filme lá do fabuloso caso de Benjamin Button, uma coisa assim. Mas ele não regride fisicamente, né? Ele regride mentalmente. A consciência dele vai regredindo e ele acaba falecendo e ele morre. Mas esse caso foi pesquisado internacionalmente por grandes figuras da ufologia internacional, né? É um caso aqui do Ceará, por exemplo. Era um lavrador que foi abduzido, ele dá o relato dele e depois vai acontecendo essa degeneração mental dele. É muito interessante. Mas assim, é só para dar um exemplo. Então, tem casos que são violentos, mas agora, é isso que eu queria dizer. Será que existe um plano maior que seja pacifista, né? Quando a gente vê esse tipo de caso, eu sempre dou o exemplo da criança que é levada para vacinação. Uma criança de 3 anos que é levada para vacinação, ela vai gritar, ela vai espernear, vai sentir dor, vai sentir um terror horroroso, né? Os pais vão segurar ela à força e vai tomar a vacina. O intuito o intuito maior não é machucar, é preservar a vida da criança. Então, aquilo que acontece em termos que a gente pode chamar de mal ou de sofrimento, talvez tenha um intuito de longo prazo que seja benéfico para a humanidade. Então, é muito difícil a gente conseguir separar essas coisas. Vocês já ouviram falar do caso Guarapiranga? Não. Procura aí, Carlos. Eu vou mostrar. Eu acho que eu tenho as fotos aqui. Vocês já ouviram falar daquelas mutilações de animais domésticos, de gado, de boi, de cavalo, né, que aconteciam principalmente nos Estados Unidos? Já ouviram falar disso? Sim, já vi relatos de... Eu já participei de congressos específicos, até fora do Brasil, sobre essas questões das mutilações. Então, quem não souber sobre isso,
se encontra no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, na década de 80, 90, animais de grande porte mutilados, né? Então, por exemplo, se tira a língua na base da língua, metade da face, aqui, principalmente a parte da mandíbula, a orelha, se retira a orelha, os olhos, glândulas mamárias, genitais, a parte do úbere das fêmeas, da vaca, né, que é a parte da glândula mamária também. Se retira alguns órgãos internos através de furos. E todas essas incisões, elas são feitas quase que cirúrgicas, né, com algum tipo de bisturi quente, né, alguma coisa assim, extremamente interessante. E é retirada toda a carne, fica só no osso mesmo, como se o osso tivesse calcinado. Então você não tem nada o osso não fica fresco, ele fica calcinado. E você não tem sangue no local dessa. Isso acontece no meio do pasto, vocês imaginem, em ambiente aberto, no meio da noite. O Antônio, tu acha que talvez essas lendas como chupacabra, lobisomem, poderia ser talvez uma coisa inventada para encobrir essas questões que você está trazendo aí? Não, essas questões não são inventadas, é isso que eu estou falando para vocês. Tem muitos fenômenos de mutilação de animais. Eu até pesquisei, em 96, eu pesquisei essa questão do chupacabra aqui no Brasil, que ele atacou, né, no interior de São Paulo, depois se mudou para o interior do Rio Grande do Sul, Paraná. Eu sou médico veterinário também, né? Eu participei de algumas dessas investigações. E é um negócio fantástico. O que é? Mas peraí, o que é o chupacabra? Explica para nós para quem está por fora desse assunto, o que é essa história do chupacabra? Cara, o chupacabra ele começa na década de 90, é um fenômeno que acontece começa lá em Porto Rico, no México, e ele, por isso que dá esse nome de chupacabra, seria um ser misterioso, que alguns escrevem como um ser humanoide, mas muito feio, né, com olhos vermelhos e cristas e pelos estranhos e tudo tal, e ele atacaria esses pequenos rebanhos. Mas é o que eu estou falando, segue o padrão daquelas mutilações de gado que aconteciam nos Estados Unidos décadas antes. Só que esses atacariam porcos, os que eu estudei eram porcos e patos que eram atacados, no interior de São Paulo, galinha também. E por que chupa-cabra? Porque os animais eram drenados, a parte do sangue, né? Não é o sangue não é o sangue do tecido, dos músculos, nada disso. Mas é o sangue que está em circulação, né? No corpo. Ele é drenado e alguns órgãos são retirados. E por que a gente acha que é um ser inteligente? Porque ele simplesmente... essas propriedades tinham cachorros, o cachorro simplesmente não late, os donos também não acordam, ninguém vê nada, e sei lá, tem um caso famoso do interior de São Paulo e outro no Paraná, onde centenas de animais, então 60 animais, patos, por exemplo, são mortos, e ele separa, né? Ele separa as pilhas em macho, em fêmea, e tem essas obturações aqui na carótida, na parte do períneo aqui, que tem essas, da veia femoral. Então tem esses orifícios que também são orifícios que parecem que foram cauterizados, o sangue é sugado e alguns órgãos desaparecem desses animais. Vocês têm alguma ideia por que eles fariam isso, não? Então, e é um grande mistério, né? Tanto essas mutilações de gado como mutilações desses animais menores, né? No mundo inteiro é um grande mistério. Agora, vocês imaginem, durante décadas, esses animais são mutilados, lá nos Estados Unidos, por exemplo, animais de grande valor, cavalos de um preço altíssimo, bois, né? Lá nos Estados Unidos, o FBI foi acionado durante décadas para encontrar quem faz isso. Nunca se prendeu ninguém. Nunca se viu um suspeito. Não tem um filme, não tem nada. Né? Como é que alguém consegue fazer isso? Não tem uma pegada, não tem um vestígio, nada físico. Tá, mas peraí, Antônio. Você está me dizendo, então, ver se eu entendi, que o chupacabra, ele seria uma espécie de alienígena, é isso que talvez digamos, a maior possibilidade? Ninguém faz a menor ideia, Carlos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Mas se você fosse apostar, tu diria que é uma espécie de alien? Ou daqui a pouco pode ser uma experiência? Tu falou muito sobre experiências Nós ligamos ao fenômeno ufológico, a questão seja do chupacabra, das mutilações de animais, porque há relatos de visão de luzes no céu de OVNIs durante as noites desses ataques. Tá? E além disso, nunca ninguém testemunhou esses ataques, tá? De ver o que acontece com esses animais. Mas durante no dia anterior ou nas semanas anteriores a esses ataques, há essas visões de luzes, daquelas luzes fortes, a gente chama de sondas, né, ufológicas,
que são vistas a luzes fortes longe, pairando sobre a vegetação, a baixa altitude, então, no pasto. Então, há visões desses OVNIs junto com esses fenômenos, tanto do chupacabra quanto das mutilações. São mutilações de animais e coisas. E tem um caso de mutilação de humanos que aconteceu da mesma forma aqui no Brasil, que é um dos únicos do mundo. Tá. Esse aí é o caso Guarapiranga, né? Que... Vocês estão vendo a tela aí, não? Sim. Ele tá vendo, Esse é o caso Guarapiranga, tá, gente? Então, por exemplo, esse é um sujeito que foi encontrado ali, Guarapiranga, porque eles achavam que era na represa de Guarapiranga, mas na verdade foi na represa Billings, tá? Que aconteceu esse caso. Isso é uma pessoa, isso é um cara. É uma pessoa que foi encontrada mutilada com essas mutilações, iguais às mutilações de gado. Então, olha lá como é que fica, tá vendo? São orifícios que são feitos e ficam calcinados, queimados, tá vendo? E a partir desses orifícios é retirado o sangue e retirado alguns órgãos. Então, foi retirado um dos pulmões dele, a partir desse... Tem laudo da necrópsia. Então, olha só que interessante, né? Tá louco. Vários furos. Esse sujeito foi retirado os genitais dele, foi retirada a parte da mandíbula. Vocês estão vendo como é que fica? Fica o osso como se ele tivesse calcinado há muitos anos. Ele não tem nenhum resto de sangue, de músculo, de nada, como se estivesse totalmente branco. Ou queimado, né? Uhum. Retirada a parte da orelha. Então, enfim, olha lá, eles foram retirados o saco escrotal, também no períneo. Então, esse caso aconteceu se eu não me engano, 96. Depois vocês pesquisem aí na internet os casos de mutilação de gado, vocês vão ver que são iguaizinhos. Então, esse tipo de coisa acontece na ufologia. Nós temos vários casos de... Você estava falando de bem ou mal, alienígenas bons, alienígenas maus, né? Então, tem muita coisa na ufologia que acontece que a gente atribui a fenômenos ufológicos. São casos inexplicáveis. Tem análises científicas desses casos. Tu acha que essas lendas de folclore que a gente escuta, principalmente no Brasil, né? Tem uma variedade gigantesca de folclore. Tu acha que daqui a pouco muitas dessas lendas de folclore brasileiros e até fora do Brasil, a gente sabe que tem uma diversidade gigantesca em outros países, né? Elas são inspiradas em eventos ufológicos? Não, essa foi uma leitura que foi muito feita pelos ufólogos, né? Durante muitas décadas. Então, e aí dá para fazer uma interessante, porque hoje em dia, não sei se vocês estão percebendo, está vindo uma nova cultura de dizer que os OVNIs são anjos, demônios, coisas espirituais. Não sei se vocês viram vários vídeos no YouTube falando sobre não é tão novo, não é tão novo. Na verdade, é uma coisa mais antiga. É que agora está ficando mais popular por causa da internet, mas é uma coisa que já é antiga essa. Não, eu digo novo no sentido de se levar a sério isso, né? Se levar a sério. Claro, muita gente falava sobre isso. Nós temos, como eu falei para vocês, os mitos antigos e nas histórias culturais da humanidade inteira, de várias culturas, nós temos esse fenômeno muito claro e muito presente na humanidade. Da visita de seres que vêm de outras orbes, né? do firmamento, das moradas celestes, seja lá de onde for. Cada cultura vai descrever de uma maneira diferente. E esses seres que vêm dessas outras realidades, vamos colocar assim, eles nos visitam. Até há pouco tempo, até uns, vamos colocar uns 900 mil anos antes do presente, esses seres habitavam a Terra junto com o homem, abertamente. Então nós temos vários relatos, desde as primeiras civilizações lá, Mesopotâmia, Acádia, Suméria, que esses seres eles habitavam a Terra junto com o homem. Eram seres físicos, eles comiam, eles tinham mulheres, eles tinham filhos, faziam guerras, matavam, morriam. Tinham, entre aspas, superpoderes sobre-humanos, tecnológicos e mágicos, tá? Mas esses seres, eles coexistiam com a humanidade, nesses mitos e nessas lendas. Inclusive, muitas das primeiras cidades humanas, na própria mitologia e na história desses povos, muitas das primeiras cidades humanas, elas surgiram para criar as casas para esses seres, né? Aqueles zigurates, por exemplo, da antiga Mesopotâmia, o topo do zigurate era a morada do deus tal. E as crônicas falam que o deus morou de tal ano a tal ano ali. Então, a cidade foi construída em torno daquela pirâmide escalonada onde aquele suposto ser descia e morava. Físico, né? A mitologia dos seres dos deuses do Olimpo, por exemplo, eram deuses físicos, né? Acho que a mitologia dos olimpianos, ela exemplifica muito bem essa questão, né? Então quer dizer que você está me dizendo que boa parte desses deuses mitológicos da história,
com mitologia grega, até mesmo nórdica, asteca, podem ter sido alienígenas, um contato entre seres humanos e extraterrestres que criaram essas histórias? É isso? Sim, essa é uma leitura que se faz numa história alternativa, né? Numa análise mitológica alternativa. Então, como a gente hoje está vendo que existem evidências de que inteligências não humanas nos visitam, então vamos pelo caminho lógico da coisa. Como é que isso se construiu? Essa ideia foi construída lá na década de 60, tá? Então, a gente tem um fenômeno moderno dos OVNIs. A gente vê que na iconografia, ou seja, nas pinturas rupestres, na arte antiga, esse fenômeno aparece de maneira muito, muito singular e muito idêntica ao que acontece hoje. Essa arte iconográfica antiga e esses relatos, eles também são similares ao que a gente tem nos relatos hoje. E aí se faz essa ponte. Olha, será então que esses seres, essas mitologias antigas, esses seres eram, na verdade, também esses mesmos seres que nos visitam hoje? Né? Então, só que aí que tá o pulo do gato, né? Esses seres não estarem habitando, não estarem em contato aberto com a humanidade é uma coisa muito recente. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Há 1000 anos atrás, esses seres coabitavam a Terra com a gente. E aí, de 8.000 anos de história humana, 9.000 anos, se a gente for considerar aí, ou até 12.000 anos, né? Agora tem Göbekli Tepe lá como civilização também, pré-histórica, mas tá um debate muito grande sobre isso. Então, de mais de 10.000 anos para cá, em quase todos os momentos e culturas humanas, a gente tem relatos desses seres dividindo o planeta com a gente, se mostrando abertamente para a humanidade. Interagiam com os homens, não era uma coisa que vinham furtivamente do céu e se escondiam. Você entende, Carlos? Então é muito recente esse movimento deles não terem uma aparição oficial. É muito recente. Então, por exemplo, lá no Egito, nas pirâmides, tem vários desenhos de notebooks, de helicópteros que foram gravados nas pedras. Eles já teriam esse conhecimento de que essa tecnologia iria existir, ou naquela época eles já tentaram fazer isso acontecer ou não? E, tipo, por exemplo, hoje em dia, nos últimos 200 anos, a tecnologia ela avançou como nunca antes, a gente tinha noticiado. É porque os governos estão usando tecnologias já aliens ou não? Esses artefatos, essas iconografias arqueológicas, tem muita coisa fake, né? Então, por exemplo, eu sou arqueólogo, pesquiso isso há décadas, né? Não tenho notícia de nenhuma evidência real, por exemplo, notebook. Assim, o que a gente tem são ou coisas fakes, ou coisas, por exemplo, aparece um celular antigo sendo usado na época da helenística clássica, né? Mas aquilo lá, se sabe que era uma caixinha para portar ervas, que já está bem descrita na iconografia. A gente sabe. Então, assim, tem coisas que são realmente evidências verdadeiras, mas que aquilo lá não é um celular, é uma outra coisa que já existia naquela cultura e que o pessoal força. Por exemplo, não sei se vocês já viram, tem algumas entidades sumérias que usam como se fosse um relógio de pulso. Uma pulseirinha e um círculozinho com uma iconografia. O pessoal fala que é relógio de pulso. É uma bobagem, né? Aquilo lá é um bracelete, tem toda uma iconografia religiosa sobre aquilo. Mas assim, então assim, tem evidências que são totalmente fakes, tem evidências que são outras coisas, né? Eu nunca ouvi falar. Agora, aquele do helicóptero que tem em Dendera, no Egito, né? Tem um helicóptero, parece uma navezinha, parece um submarinozinho. Aquilo ali ou é uma sobreposição de escritas posteriores, tem todo um estudo sobre isso. Ou também é uma coisa muito misteriosa, ninguém sabe exatamente o que é. Tem gente até que fala que os sacerdotes do Antigo Egito conseguiam ter algum tipo de clarividência do futuro e conseguir aí. A gente pode explicar de diversas maneiras se a gente for para essas coisas alternativas, né? Sim. Mas, tem que ver evidência por evidência, viu, Estevão? Não dá para falar assim de uma maneira geral. Tem que ver uma por uma. Tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa também que é fake. Tem alguma que você conseguiria mostrar agora para nós? Tipo, alguma coisa que envolva o Egito ou alguma coisa inca que você poderia mostrar uma imagem para a gente que de fato essa seja uma possível imagem verdadeira? Dessa minha aluna Carla, em que a gente fala exatamente disso, do porquê que tenta entender esses limites dessa pesquisa 7, né, ligada à arqueologia, esses seres que provavelmente vieram na antiguidade, que habitavam a Terra, e no final a gente tenta entender por que eles não têm mais contato com a civilização humana, o que mudou. Esse aqui é um artigo que você publicou. Essa é uma tese. Uma tese. Essa é uma tese que eu orientei. E aí nós publicamos esse artigo aqui, eu publiquei esse artigo também depois, junto com ela e junto com outro pesquisador,
que vai falar sobre esses contatos interétnicos em várias sociedades indígenas e tudo. E aí o que a gente fala nesse artigo que foi publicado, né? De que, olha que interessante, muitas sociedades indígenas hoje falam que mantêm contato com esses seres desde milhares de anos. O contato não foi cortado. Então, olha que interessante. Inclusive, esses seres visitariam essas tribos indígenas. E a coisa numa proporção tão grande, Carlos, que tem um congresso que é feito anualmente lá em Utah, nos Estados Unidos, acho que é em Sedona, que chama Star Knowledge Conference, que é a Conferência do Conhecimento das Estrelas. Os líderes da comunidade Hopi, eles convidam várias lideranças mundiais indígenas que se reúnem uma vez por ano nesse congresso indígena e eles discutem o conhecimento que esses seres têm passado para eles. No último ano, por exemplo. De visitações, o fulano foi visitar outro planeta. É sério, não tô brincando não. Que o indígena tal foi levado para outro planeta e conversou com o fulano e voltou e trouxe tal conhecimento. Ou que tal ser passou uma erva nova lá, uma medicina, ou que ensinou uma meditação, ou que ensinou isso, ensinou aquilo. Olha a loucura, que é loucura no bom sentido, eu tô querendo dizer, né? O mundo alternativo que a gente vive, certo? Quando a gente vai analisar. O que é a comunidade Hopi? O que é a comunidade Hopi que você falou? Hopi é um povo que existe há milhares de anos lá nos Estados Unidos, em Utah. E eles têm essas tradições, né? E tem até uma entrevista com um dos chefes da comunidade Hopi, e olha que interessante, que ele fala que durante o século XIX até o século XX, os ancestrais dele contam para ele que ele foi muito perseguido pelo governo e pela Igreja Católica, e que eles não podiam contar sobre essas experiências que eles tinham, nem que eles tinham contato com esses seres. E que hoje eles podem falar abertamente, que esses seres visitam eles há milhares de anos e que o contato nunca foi interrompido. Então, eu publiquei esse artigo, há uns anos atrás, mostrando exatamente isso, colocando os relatos antropológicos desses senhores e tudo, e falando, olha, o contato com esses extraterrestres, entre aspas, ele foi cortado nessa nossa sociedade moderna, ocidental, europeia, anglo-saxônica, né? Essas civilizações muito antigas, ou que são culturas tradicionais, elas ainda afirmam manter contato com esses seres, eles nunca foram embora, ou são misteriosos, eles sabem muito bem quem são, de onde vêm. Então é muito interessante, isso é uma cultura de milhares de anos de contato com esses seres. Esses seres, para eles viverem com nós, provavelmente eles não poderiam estar na forma que eles chegaram aqui. Existiria a possibilidade deles... que nem no filme do MIB é um Bicho Preto, que a nave chega, ele pega e tira toda a capa do homem, como se fosse a pele, toda a parte, e coloca por cima dele. Existia alguma possibilidade, por exemplo, dessas mortes terem alguma associação assim? Eles virem usar partes nossas para eles poderem habitar com nós? Ou não? Ou não tem nada a ver isso? O que alguns relatos que eu já li na ufologia falam, são poucos, tá? Não são muitos que entraram nesse assunto tão específico, tá? Mas o que algumas pessoas falam é que alguns desses seres alienígenas dizem que existe toda uma... o que eu vou falar aqui é bem esotérico, tá? Mas assim, isso eu falo relato, tá? Bem alternativo. Não é que eu acredito nisso ou que isso seja ciência de alguma forma. Sim. Mas o que eles dizem é o seguinte: existe toda uma bioenergética que existe no planeta Terra e nos seres que habitam a Terra. Então nós estaríamos tunados com essa bioenergética. Tá? Então, essas energias, seja lá o que for, essas frequências biológicas, seja lá o que for, elas são danosas para algumas entidades extraterrestres que não estão tunadas com essa energia. E não só isso, as próprias ações das pessoas, os pensamentos principalmente, as intenções, os sentimentos, geram padrões energéticos que podem danificar outras entidades biológicas. Isso não só fora da Terra, na Terra também. Sim. Então, muitos seres extraterrestres dizem que não entram em contato com a humanidade. Aí vem esse termo esotérico que a gente ouve falar sempre, porque a nossa vibração, nossa vibração biológica não é compatível com a deles. Mas não seria uma coisa de corpo. É claro que provavelmente, se a gente for pensar em termos de tecnologia, seria possível fazer uma bioengenharia para produzir um corpo que seja como se fosse um escudo, né? Sim. Então, é como se fosse um avatar, né? Um avatar, não aquele do filme, aquela coisa azul, né? Mas, sim. Assim, brincando assim, eu posso construir uma... Isso entra num outro assunto, me lembrem aqui para falar sobre esse assunto, mas, claro, que se eu vou... Isso é até lógico na ciência, né? Se eu vou... Aquele filme, não sei se vocês viram um filme sobre Titã,
que saiu de ficção científica nos últimos anos. Sim, E sim. O cara constrói um corpo biológico de engenharia genética para poder o ser humano habitar em Titã. E ele transfere a consciência dele para aquele corpo. Ah, sim. Então é mais... Mas é bem parecido com o Avatar mesmo. O Avatar realmente é exatamente isso. Mais ou menos isso, né? Os seres extraterrestres que... E é muito lógico, né? Se eu for... provavelmente o ser humano daqui a alguns 1000 anos, se a gente sobreviver, né? Quando a gente for explorar o cosmos de fato, a gente vai ter que fazer isso, construir um traje biológico para poder habitar os mundos que a gente vai explorar. E provavelmente vai ser biológico, não vai ser mecânico nem biomecânico, vai ser totalmente biológico, né? Um traje que consiga e que se adapte a certos mundos, né? Consiga respirar amônia, ou seja lá o que for, né? Consiga resistir à pressão, ou um corpo aquático, num planeta aquático, ou um corpo que resista a ácidos. Enfim, é muito óbvio isso, né? Isso remete até à própria origem do homem. Muito provavelmente os seres que existem aqui no planeta Terra foram criados através de bioengenharia para habitar esse pontinho do sistema solar. Então nós também estamos adaptados através de bioengenharia para adaptar o nível de radiação que tem aqui, os elementos que tem no planeta Terra, e a pressão e tudo isso, né? O Antônio, dentro do mundo da ufologia, pelo menos em 2025, o assunto mais comentado foi o 3 Atlas. E uns anos antes foi o Oumuamua, né? A questão é, esse ano, 2026, já tem alguma atualização sobre esses assuntos? Pelo menos dentro da perspectiva ufológica que você tem contato? Ou será que tem alguma novidade já em 2026 sobre esses assuntos? O que a gente tem visto na comunidade internacional é esse hype, né, que tem sido feito sobre esses objetos de fora do sistema solar. Interessante, né, porque a gente, basicamente, em termos culturais, nunca tinha ouvido falar, né, que existiam esses objetos que vinham de fora do sistema solar e passavam. E começou essa história com vários desses, entre aspas, cometas, né, objetos misteriosos que passaram. O Oumuamua ficou muito famoso porque ele era muito grande. Ele tinha algumas anomalias não gravitacionais, ou seja, ele acelerava, freava, e não se conseguiu explicar de maneira satisfatória todos esses fenômenos. Houveram algumas hipóteses, mas hipótese é hipótese, né? Ad hoc, você pode inventar 1000 coisas não comprovadas para fazer uma explicação científica daquilo. E passou pelo sistema solar, acelerou de maneira enigmática, não tinha cauda visível, né? Então é estranho também. Como o 3 Atlas também não tinha cauda, depois apresentou várias caudas, múltiplas caudas, cauda anticauda, cauda e todas aquelas anomalias. Mas com certeza o 3 Atlas tem um número de anomalias muito fantástico, né? E agora tem essa história do 3 Atlas se aproximando de Júpiter, né? E história de sinais vindos de Júpiter. Não sei se vocês têm acompanhado aí algumas coisas de algumas luas de Júpiter, sinais misteriosos que foram detectados. Tem um outro objeto agora, que parece um satélite, luzes, que estão vindo de Júpiter, que estão indo de encontro ao 3 Atlas, coisas estranhíssimas assim, que estão saindo aí na mídia. É claro que até onde a gente consegue saber a verdade sobre essas coisas, né? Só os especialistas mesmo que trabalham nesses institutos de radiotelescópios ou que têm acesso a alta tecnologia, né? O que a gente tem mais ouvido são de radioamadores, estou falando para você, mas de astrônomos amadores que têm conseguido comprar telescópios de boa resolução e têm jogado coisas na mídia, né? Porque você vê que até as imagens da NASA parecem imagens de gibi, né? De quadrinhos, né? De imagens brancas e pretas. Tá, mas para ficar mais claro, na tua visão, o 3 Atlas ou o próprio Oumuamua, eles têm ligação com esse universo ufológico? Tem alguma ligação com algum tipo de espécie extraterrestre? A gente não faz a menor ideia, Carlos. Ninguém faz a menor ideia. Esses objetos, eu acho esses objetos, para ser bem sincero com você, dentro do universo ufológico, eu acho isso interessante, mas extremamente insignificante como prova de vida extraterrestre. Eu acho que a mídia tem se focado muito nesses objetos porque eles estão fazendo aquele passinho devagar, um degrau por vez, para poder as pessoas se acostumarem com essas ideias, né? Vindo de fontes científicas, vindo de uma fonte confiável, um debate científico sobre certas coisas. Assim como tem várias notícias aparecido sobre detecção em exoplanetas de atmosferas que podem conter vida, ou de bioassinaturas de vida em uma lua distante, de um outro sistema solar.
ou de um planeta, ou de um, enfim, de Vênus, por exemplo, né, que teve a fosfina, a história da fosfina em Vênus, né? Então, assim, várias que a gente chama de bioassinaturas na astrobiologia, de lugares onde pode ter vida. Então, mas é sempre aquela coisa, parece uma preparação, né? A notícia sai, os astrônomos falam que detectamos vida. Aí depois vem várias explicações naturalistas que deixam a coisa mais morna. Aí depois fica sempre, agora estamos na dúvida, ninguém sabe se aquilo é ou não é vida, né? Parece uma coisa preparatória. Agora, por exemplo, vocês já ouviram falar das histórias dos implantes alienígenas, quando a pessoa é abduzida e tudo isso? Não. Então, muitos Como assim? abduzidos falam que são implantados. Virou até chacota isso nos anos 90, né? Eu não entendi. Tu está dizendo que pessoas alegaram que foi implantado novas partes nela, isso? Não. Desde a década de 60, das experiências de abdução alienígena, que existem relatos de que quando esses seres abduzem as pessoas, muitas delas são colocados objetos nos corpos dessas pessoas, pequenos objetos. Então, às vezes no braço, às vezes aqui nos seios nasais, nas regiões perto do crânio, na mandíbula, às vezes, né, nas falanges dos dedos. Então, essas pessoas descrevem procedimentos cirúrgicos onde esses objetos são implantados e depois, quando elas retornam, claro, os ufólogos vão investigar isso, né? Durante os anos, isso teve investigações muito sérias dos ufólogos sobre isso. Mas isso é o quê? Uma marca? É uma marca deixada? O que é? Um objeto físico implantado na pessoa, né? Aí chamaram de chip, né? E aí caiu nessa ridicularização, né? Porque as pessoas chamavam de chip, que era uma coisa para localizar os abduzidos ou para coletar informações, enfim, a gente não sabe exatamente para que serve. Mas houveram várias investigações ufológicas sérias sobre essas questões, né? Um dos pesquisadores que investigou seriamente foi o Robert Lear, né? Depois vocês pesquisem aí. Ele tem um livro é um médico americano, tem um livro muito famoso dele, tem vídeos, ele tem artigos publicados e tudo isso. E ele extraía esses objetos das pessoas abduzidas e fazia análises bioquímicas, fez análise de espectroscopia, fez análises de bioengenharia desses objetos. É muito interessante, né? Tem até PDFs de publicações, é claro que não são publicações acadêmicas, de peer review, nem nada disso, porque isso não é permitido, a gente sabe que não vai passar nesses filtros de conhecimento. Só uma pergunta, Antônio. Bom, só para o pessoal que está em casa e vai depois querer entender mais sobre esse assunto. Então quer dizer que alguns seres alienígenas implantavam, né, uma marca, alguns até depois falaram que poderia ter, alguns pesquisadores falaram que podia ser um chip, né? Isso até eu acho engraçado porque alguns podem, tu botou uma imagem aqui, legal. Vamos adicionar aqui, ó. Isso aqui é uma imagem verídica do que seria essa marca. Esse é o Robert Lear, tá? Ele já faleceu, gente? É um pesquisador que faleceu de câncer, já é falecido. Mas aí ele está segurando uma amostra de um desses chips, estaria aqui mais ou menos, tá? Deixa eu mostrar. Ele tem esse livro que é muito interessante. Sobre os. E ele fala que é para quê esses chips? Essa marca que é colocada é para quê? O que ele fala? Então, ninguém sabe o que esses chips fazem, né? O que esses chips são? Eles são compostos minerais e metálicos. Olha que interessante. Não é um mecanismo, nem um chip, nem nada eletrônico, tá? São materiais que são de ligas metálicas muito estranhas. Vocês podem depois pesquisar nas análises, dar uma lida. E elas estão integradas a tecidos nervosos. Então, aonde esse chip entre aspas, tá, gente, é colocado, se desenvolve toda uma rede nervosa que se funde aos tecidos corporais. E essa cápsula cheia de inervações, então, depois que ele é retirada, esse chip, depois de algumas horas, ele se desfaz. Alguns duraram mais tempo, outros duraram menos tempo, tá? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários vídeos de procedimentos de retirada desses objetos e análises científicas. Tem papers dessas diversas análises mostrando que existem nanoestruturas de carbono, então existem túbulos de nanocarbonos junto com essas ligas metálicas. Então, existe nanotecnologia nesses chips entre aspas, tá, gente? É assim que a gente chama, mas foi feita espectrometria, tem toda a composição desses materiais, então são esses nódulos que são retirados dessas pessoas, tá? Esse outro livro é muito interessante, do Robert Lear, quem quiser ler. Então, essa é uma história muito interessante, olha que interessante. Vocês estão vendo esse material biológico? Sim, a gente está vendo. Sim. Um desses pacientes do Robert Lear, tá? Olha como a coisa fica polêmica no ambiente da ufologia, tá? Aí
médico norte-americano se depara na vida de atendimentos médicos dele com um paciente que ele tirou uma radiografia e viu que tinha um objeto estranho implantado no corpo dessa pessoa. E ele retira esse objeto e ele começa a ver vários desses objetos aparecendo no dia a dia da clínica dele. Começa a procurar por isso e acha vários. Ele se envolve com a comunidade ufológica, eles descobrem que essas pessoas têm histórico de abdução e eles começam a investigar a fundo isso. Ele começa a filmar esses procedimentos de retirada e fazer análises nesses objetos. Agora, vocês imaginem que isso seja realmente chips alienígenas, coisas implantes de pessoas abduzidas. Quão fantástico é isso, né? Como ufologia é fantástica. Tá, deixa eu tentar entender. Como leigo, uma pergunta de leigo agora. Tá. Eles chegam até a Terra, levam o nosso corpo, a gente é abduzido, lá são implantados esses supostos chips, e depois o corpo é devolvido com vida para a Terra. Ou essas pessoas, elas chegam na Terra mortas, ou não? Não. São pessoas que são abduzidas, que são sequestradas, que passam por diversas experiências com esses alienígenas, podem até ser uma conversa só. Tá. E aí, ou elas lembram de um procedimento cirúrgico, onde esses objetos são inseridos no corpo, ou então, depois, quando elas fazem um exame médico, esse objeto aparece. Numa radiografia, por exemplo. Tá? E esse médico norte-americano, durante a década de 90, começa a investigar esse fenômeno, junto com ufólogos que investigam essas testemunhas. Então eles pegam testemunhas que declaravam serem abduzidas por extraterrestres e começam a fazer a busca por esses artefatos implantados. E acham diversos desses objetos. E começam a extrair esses objetos. Alguns abduzidos não querem que tire, né? Outros querem que tire o mais rápido possível isso do corpo delas. Então aqueles que autorizaram, eles retiraram e fizeram análises científicas disso. Tá, agora imagina que fantástico. Isso existe. Pode falar. Isso existe na comunidade científica. Aí eu vou voltar na imagem aqui, vou contar uma história para vocês entenderem o quão bizarro a coisa fica. Tá? Cadê o... Deixa eu voltar aqui. Não é aqui não. Cadê aquela imagem? Aqui. Estão vendo aí a imagem? Estão vendo a imagem? Estamos vendo. Sim. Então, um desses pacientes, né, ele relatava que era abduzido frequentemente. Esses seres sempre voltavam e abduziam ele de novo. E aí os ufólogos... e ele relatava que esses alienígenas, eles entravam no quarto dele e levavam ele à força, consciente, né? E eles falam assim, cara, vamos montar uma armadilha para esses extraterrestres, né? Vamos ver se a gente consegue filmar ou fazer alguma coisa do tipo. Então eles montam câmeras nesse quarto dessa pessoa, jogam talco no chão, inclusive, para ver se deixa pegado, alguma coisa física, né? E o próprio... e aí eles conseguem ver que existe alguma coisa real acontecendo. Esse próprio abduzido, eu não me lembro o nome desse sujeito, mas ele sofre um trauma tão grande, porque ele é abduzido desde criança, que ele não quer mais que isso aconteça com ele, né? Ele sofre muito com essas abduções, destruiu a vida dele, essas histórias. E ele monta uma armadilha para esses seres lá, ele coloca, eu não me lembro se é um artefato com pregos, alguma coisa para esse ser se ferir, não lembro o que é. E ele consegue, então, numa dessas incursões, esses seres no quarto dele, ele consegue ferir um desses seres. E ele consegue um pedaço não sabe se é um dedo, se é uma garra, o que é, mas isso que vocês estão vendo na tela aí. Através do ferimento desse ser. Entendi. Olha como bizarra a coisa fica. Tá, então essa imagem aqui, ela seria um pedaço de um ser extraterrestre, isso? Um ser extraterrestre que esse abduzido conseguiu, através dessa armadilha que ele faz para machucar esse ser extraterrestre que estava abduzindo ele várias vezes. Tá? Mais uma pergunta, só para a gente continuar e eu não perder o foco. A abdução não é necessariamente que a pessoa ela seja levada até uma espaçonave, não é isso, né? Ou também existe essa possibilidade? Não. Na maioria das vezes a descrição é isso, que está dentro de um veículo. Mas pode ser uma base, pode ser... Tá? Tá, não, beleza. Só para entender. Isso. Mas assim, é muito complexo isso, né? Eu estou tentando dar um resumo geral aqui, mas essa própria história é muito, muito complexa, cheia de detalhes, tá? Sim. E aí o que acontece? Esse material biológico, que a gente não sabe se é um dedo, se é uma garra, o que é isso, é levado para esse Dr. Lear, tá? Que é esse médico que analisava os implantes alienígenas, tá? E ele inclusive faz e é uma coisa completamente desconhecida. Até hoje não se tem um consenso sobre o que era. Inclusive se fez uma análise de DNA sobre esse material,
que também não chega a uma conclusão definitiva sobre isso. Tá? Então, a coisa é tão bizarra que chega nesse tipo de situação, onde você tem não só um tipo de tecnologia alienígena sendo tirada do corpo das pessoas, dos corpos, como um pedaço de um ser alienígena, uma amostra biológica, que está de posse das pessoas e é analisada, e nada disso sai na imprensa, nada disso é divulgado. Os céticos normalmente fazem uma investigação muito preliminar sobre os assuntos, já negam, já falam que é uma fraude, que é baseado em argumentos muito preliminares, muito gerais. Não estou afirmando que nada disso seja verdade, tá, pessoal? Estou afirmando que essas coisas elas existem, esses fatos bizarros, e tudo isso é muito discutido na ufologia. Para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que existe, né? Eu tenho uma pergunta para você, Antônio. A gente vê muito isso na internet o tempo todo. Você que entende sobre esse assunto vai poder responder melhor. A gente vê lá, por exemplo, os aliens montaram as pirâmides, as torres incas. Quem foi que construiu foram os aliens. O que tem de verdade dentro do mundo ufológico que você acompanha que, de fato, isso pode ser real, falso? Como é que você vê? Você acha que, de fato, esses alienígenas do passado teriam criado, estruturado essas grandes torres, pirâmides, coisas do tipo? Ou tu acha que isso aí é tudo feito? De novo, Carlos, também é um assunto bem complexo, tá? Tem muita coisa a ser falada sobre isso. Tem muito mito, né? Claro que a maior parte hoje em dia, muita gente que fala muita bobagem sobre isso. Mas ninguém, de fato, nos consensos ufológicos, acredita que os extraterrestres vieram e construíram as pirâmides, tá? Não é isso não é isso que se fala, né? Assim, pelo menos não comumente, né? Quem fala isso tá doido. Existe uma grande rede de construções arquitetônicas pelo mundo que a gente chama de arquitetura megalítica. O que são esses grandes monumentos de arquitetura megalítica? São grandes blocos de pedra, de rocha sedimentar calcário, por exemplo, ou outros de granito, de basalto, de diodorito, de diversas rochas que são, às vezes ígneas, às vezes metamórficas, muito duras, inclusive, né, muito pesadas. São blocos que vão aí de 2 toneladas até 1.000 toneladas. Vocês imaginem 1.000 toneladas, ninguém nem levanta hoje em dia, não tem tecnologia para se levantar isso. Então, sempre foi um grande mistério como é que essas arquiteturas foram construídas por povos, seja quase no limite da pré-história ou na Idade do Bronze, por exemplo, na Idade do Ferro, que não tinham tecnologia. Por quê? Qual é a grande assimetria que a gente vê nessas histórias arqueológicas? Qual é o grande buraco dessas histórias? É que a arqueologia estuda também as ferramentas que foram usadas para serem construídos esses objetos, né? Essas grandes muralhas, grandes pirâmides, grandes templos. E há uma grande falta desses artefatos que são condizentes com a arquitetura que a gente está vendo. Então, se você volta lá num grande monumento desses, lá no Líbano, ou no Egito, ou em qualquer lugar, a gente não encontra ferramentas condizentes, não encontra como foram feitos, como foram construídos. E aí muitos ufólogos ou escritores alternativos começaram a dizer, olha, talvez essas culturas do passado tenham tido ajuda de tecnologias que são perdidas hoje, que nós não conhecemos mais. E como existem na mitologia relatos de que seres mais poderosos, que são associados a extraterrestres, habitavam o planeta e se comunicavam com esses seres com os humanos da antiguidade, pode ser que eles tenham ajudado a trazer tecnologias ou contribuído, de alguma forma, com algum conhecimento que foi perdido para a construção desses grandes templos. Então não é que um ETzinho veio com um disco voador e levitou o bloco e montou a pirâmide, né? O que se fala é que existe um conhecimento perdido na antiguidade e que esse conhecimento perdido ele é evidente nas evidências arqueológicas, nessa simetria que a gente tem entre evidência e cultura material dos povos a quem a gente atribui esses grandes feitos, e também fazendo essa análise mitológica, né? Histórica. Nessas evidências que vocês têm do passado, por exemplo, como seria a comunicação entre os alienígenas e as pessoas? Existe alguma coisa sobre isso ou não? Na comunicação, eu digo na fala e tudo mais. Se a gente considerar esses textos mitológicos históricos como fatos que poderiam ser reais, muitos deles, inclusive a gente vê que muito do conhecimento humano foi passado por esses seres. Por exemplo, o Carlos falou da Mesopotâmia, né?
Então, na Mesopotâmia, centenas e centenas de textos dizendo que, por exemplo, a arquitetura foi ensinada por Deus tal, a agricultura foi ensinada por outro sacerdote que adquiriu isso de outra divindade, a matemática, a astronomia, todas essas grandes saberes da antiguidade que aparecem ali durante toda essa revolução, depois da Revolução Neolítica, que tem a construção das grandes cidades, as primeiras cidades, esses conhecimentos porque a astronomia era misturada com a astrologia na antiguidade, né? Então, todos esses grandes conhecimentos da medicina à astronomia, os mitos antigos atribuem a esses seres que passaram para o homem esses conhecimentos. Então, há toda uma discussão. Será que esses seres, que há um conhecimento perdido, inclusive até no esoterismo, isso, né? As correntes esotéricas falam que há um conhecimento perdido, que é mantido, escondido da humanidade, pelas sociedades secretas, pelas sociedades iniciáticas, que isso não foi perdido da antiguidade, mas foi escondido. E há toda essa história que vem de milhares de anos para cá. O que disso é real, o que é fantasia, né? Vai ter que estudar caso a caso para a gente ver o que faz sentido. Mas sempre fica aquela dúvida, porque são interpretações históricas, né? Sim, sim. Então não necessariamente eles teriam vindo para cá para eles construírem, mas sim, às vezes, para passar alguma informação, né? E cada ser, cada divindade, ou cada um desses povos que vieram entrar em contato com os seres humanos tinha um intuito, né, também, em cada período histórico desse. Sim. Eu estudo essas lendas e esses mitos e essas histórias exatamente porque eu acho interessante, porque como hoje nós não sabemos quem são esses extraterrestres, o que eles querem conosco, talvez estudando esses mitos antigos a gente possa ter uma noção muito mais clara de o que eles querem conosco, quem eles são, porque naquela época eles estavam aqui abertamente, convivendo com o homem e conversando normalmente com os seres humanos. E eles não só falaram coisas, mas eles fizeram coisas aqui na Terra, naquela época, segundo esses mitos, né? Isso que a gente considera mitologia, eles tiveram ações, né? E essas ações podem dizer muito sobre as intenções que eles tinham aqui na Terra. Então, talvez possa responder muitas perguntas da modernidade ufológica, né? Antônio, eu vou fazer a pergunta final. A gente tem muita coisa para conversar e com certeza vai sair o segundo episódio, que tem muita coisa ali que a gente pode discutir. O conteúdo está sensacional. Mas a pergunta que fica para o final é, de acordo com tudo que tu sabe, tu já estudou, a gente deve se preocupar com uma invasão alienígena, de acordo com o que eles veem na Terra, o que eles fizeram, a gente deve se preocupar ou não? Como que fica? Ou a tua opinião sobre isso? Eu acho que a gente deve sempre se preocupar, porque não tem como a gente saber quais são as intenções. Como eu falei para vocês, uma das coisas que a ufologia deixa bem claro nas investigações que a gente tem feito é que existem vários seres que nos visitam e de diversas intenções. Provavelmente diversas maneiras de pensar e diversos interesses na humanidade. O que tem acontecido, uma das correntes ufológicas hoje tem tratado essa nova abertura de dados ufológicos como uma grande teoria da conspiração de um ataque false flag, né? De um ataque falso, que eles acham que alguns desses governos paralelos, secretos da humanidade, querem criar um ataque falso alienígena. É como se fosse uma guerra falsa, com drones e com bombardeamento da mídia, com imagens e com tudo, e que essa nova campanha de disseminação de informação ufológica seria baseada nisso, para preparar a humanidade para que eles façam esse ataque falso, como se esses alienígenas estivessem atacando a humanidade, mas na verdade são os governos intentando isso. Talvez... por exemplo, assim, o sentimento que a gente tem é que eles estão vindo para cá para nos destruir, e não talvez para trazer algo bom para nós, né? Então, assim, tem que ver exatamente o que está acontecendo. Tem muita gente que acredita nisso, né? Tem um documentário do Dr. Greer, né? Stephen Greer, não sei se vocês já ouviram falar dele, que ele é Unacknowledged, chama o documentário, né? Eu acho que no Brasil foi nomeado, se eu não me engano, não me lembro o nome agora, né? Mas ele, no final do documentário, a tese dele é essa, dizendo, olha, o que eu tenho visto de liberação de informações ufológicas me leva a crer que alguns governos mundiais estão planejando, como se fosse um ataque falso, com drones ou com tecnologias diferentes, simular um ataque alienígena na Terra para tentar reestabelecer a ordem geopolítica do planeta. Então, conquistar territórios, conseguir fazer com que alguns governos do planeta se unam em agendas globais gerais,
para tentar criar um tipo de pânico na humanidade para que se passe algum tipo de governo mundial ou novas leis ou então fomentar até uma terceira guerra mundial, nesse sentido, né? De reprojeto da geopolítica mundial. Mas que não seria um ataque verdadeiro alienígena, seria uma coisa... Um dos experimentos que teriam feito seriam esses drones que aconteceram lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro, alguns meses atrás, né? Seria uma simulação do que eles fariam. Um tipo de um experimento para ver como é que as pessoas reagiriam a isso. Então, agora, uma invasão, eu acho muito difícil uma invasão alienígena, viu? Real, Estevão, porque é o que eu estou dizendo para vocês, o que a gente tem de evidência é que esses seres estão aqui há milhares de anos, eles estão aqui entre nós. Eles habitam o planeta, eles sempre estiveram aqui. Nesse momento, eles não estão em comunicação com a gente. Aberta, né? Pelo menos não com essa humanidade nossa, da nossa bolha aqui, né? Eles estão em comunicação com algumas pessoas, com outras sociedades tradicionais, mas não com essa nossa bolha. O que vai acontecer a partir disso, ninguém sabe, mas eu acho que são tantos milhares de anos, não há motivo. Que eu falei para vocês, a tecnologia que eles têm, eles conseguiriam, não haveria nem guerra, eles conquistariam a gente em 2 segundos. É uma coisa muito, muito avançada, assim, não teria como a gente lutar contra isso. Então eu não acho que haveria essa invasão no sentido cinematográfico, de morte, de guerra, tá? Perfeito. Bom, pessoal, para você que está assistindo, deixe para nós aí nos comentários o que você acha. Você acha que de fato existe vida extraterrestre? Quais são as intenções? Comente aí para nós nos comentários que nós vamos estar respondendo aí, participando com vocês, porque é muito interessante para nós saber o que vocês acham. Dê também sugestões de vídeos, nós vamos estar tentando trazer outras pessoas junto com o Antônio também, né? Nós estamos com a ideia de trazer, quem sabe, o Boaventura para conversar junto com o Antônio aí no próximo episódio. E deixem aí nos comentários para que a gente possa estar realizando aí esse tipo de vídeo. Bom, pessoal, quero agradecer o Antônio que aceitou participar dessa conversa tão legal com a gente aí. A gente quer contar com ele mais vezes aqui no canal para trazer, toda vez que tiver esses assuntos sobre aliens aí bombando, Antônio, você está mais que convidado para voltar aqui para nós discutirmos esses assuntos aí que são tão legais, tá bom? Obrigado, Antônio. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça, né, Estevão, do quê? Deixar o like. Se inscrever no canal e deixar o like, isso aí. E compartilha, tá, pessoal? Para todo mundo acompanhar aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.